Bom dia, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos estar iniciando um novo módulo, que é ginecologia e obstetrícia. E este módulo eu coloquei lá no aplicativo o cronograma da nossa matéria. Nós normalmente temos 2 meses de aula, né? Dá em média aí 8 aulas, 7 a 8 aulas. E como nós estamos iniciando hoje, nós vamos fechar no dia 29 de junho. É lógico que isso daí vai depender de algumas coisas, né? Do fim da quarentena. Então, assim, a gente está aproveitando o tempo. Então, lembre-se, tempo nenhum foi perdido, a gente está aproveitando. Então, enquanto isso, né, enquanto não termina essa quarentena, a gente vai seguindo. A partir do momento que terminar a quarentena, aí nós vamos ter que tomar outras medidas, acertar, né, os pontos que estão em aberto para a gente, ok? Então vamos à nossa aula de hoje, que é ginecologia e obstetrícia, né, a primeira aula, nós vamos dar início então. Bem, ginecologia, né, só para a gente se situar, nós vamos primeiro falar da parte de ginecologia e no segundo momento, né, acho que eu marquei lá no cronograma, vocês vão ver, nós falaremos então da parte de materno-infantil. Bem, anatomia do sistema reprodutor feminino, é lógico que nós vamos aqui estar apenas só relembrando alguns pontos, né? Porque vocês acredito que já tiveram, se não tiveram, estão tendo, já ouviram falar sobre o sistema reprodutor feminino. Então, olhando essa imagem aqui comigo, né, a gente tem a parte dos grandes lábios, ok? Os pequenos lábios, que são essa parte interna, o clítoris aqui em cima, a uretra, né, a abertura da uretra, e aqui a abertura da vagina, e aqui embaixo o ânus. Isso daqui é a anatomia, vamos dizer assim, do aparelho reprodutor feminino externo, ok? Isso aí é a parte externa. Na parte interna, nós vamos ver as trompas de falópio, que hoje mudaram o nome, ok? A gente tem então o nome hoje de tuba uterina, mas são bem conhecidas como trompas de falópio. Agora, no concurso que vocês fizerem, não vai cair trompa de falópio, vai cair tuba uterina. Então, anotem esse nome aí. No lugar de trompas de falópio, a gente tem a nova nomenclatura que se chama tuba uterina. Os ovários, né, o direito e o esquerdo, o colo, né, uterino, que é essa parte final aqui do útero, ok? Até aqui a parte, ó, daqui para cima a gente chama de colo uterino, o útero propriamente dito, a vagina, que é esse canal aqui. Muita gente confunde vagina com vulva. Vagina não é a parte externa a gente chama de vulva. A parte interna é a que a gente chama de vagina, ok? Vamos lá. Bem, o primeiro tópico aqui é ciclo menstrual, né? Então, o que é a menstruação? Menstruação a gente pode dizer, né, que é a descamação das paredes internas do útero quando não há fecundação. Então, se não ocorrer fecundação, vai ocorrer uma menstruação. Então, essa descamação que nós estamos falando, ela vai acontecer mensalmente. Mensalmente ela vai acontecer ou ela deve acontecer, né? A parte fisiológica tem que funcionar bem. O corpo feminino, ele se prepara para uma gravidez. E quando não ocorre, né, esse endométrio, né, essa membrana interna do útero, ela se desprende. E aí ocorre o que nós chamamos de menstruação. Bem, fases do ciclo menstrual. A primeira fase, então nós vamos ver que o ciclo menstrual ele possui 4 fases. A primeira fase nós chamamos de menstruação, que é a perda do sangue que ocorre periodicamente. Então, essa perda ocorre devido a quê? Devido a estímulos hormonais. A superfície do endométrio, como eu falei no slide anterior, ela se desprende, ela se rompe. E aí tem aquela aparência, né, de um fluido de sangue.
A primeira menstruação nós chamamos de menarca, outro termo técnico que vocês precisam anotar aí no caderno. Menarca, então, é a primeira menstruação. Aqui está dizendo que ela ocorre, né, em torno de 12 anos. 12 anos vai ser a média, ela pode ocorrer tanto antes quanto depois. A segunda fase do ciclo menstrual, então, é a fase pré-ovulatória. Esse período em que o óvulo ele se desenvolve para poder ele sair do ovário e o útero se prepara automaticamente para receber esse óvulo. Então, nessa fase pré-ovulatória, o óvulo ele começa a se desprender, ele se desenvolve para poder ele sair. E ao mesmo tempo o útero ele tem que se preparar para recebê-lo, ok? Então, nós chamamos essa fase aí, essa segunda fase de fase ovulatória. A terceira fase é a ovulação. Esse processo aí ele vai ocorrer em torno do 13º e 15º dia antes da próxima menstruação. Então é nessa fase, né, que a mulher está fértil e ela tem maiores chances de engravidar. Então nós chamamos essa fase aí de ovulação. A quarta fase é a fase pós-ovulatória. É quando o óvulo ele não é fecundado e aí ele morre após 12 ou 24 horas. Após essa morte, ocorre o início de uma nova menstruação. Então, nós vimos que o ciclo menstrual ele é formado por 4 fases. Nós vamos ter, então, a primeira fase, que é a menstruação, propriamente dita. A segunda fase, que nós chamamos de pré-ovulatória, né? Quando aquele óvulo ele começa a amadurecer. E ao mesmo tempo que ele começa a amadurecer, o útero também ele vai se preparando para receber aquele óvulo. Então, nós chamamos aí de fase pré-ovulatória. A ovulação, propriamente dito, né, quando esse óvulo ele é liberado do ovário. E a quarta fase é quando vai ocorrer quando ele não é fecundado, então ele acaba morrendo, né, e toda aquela membrana do endométrio se desprende, e aí tem um início aí. A gente volta aqui para a primeira fase novamente, que é a fase da menstruação. Seguindo, um outro tópico que eu trouxe aqui pra gente é da TPM, que é a tensão pré-menstrual. Então, o que é TPM? O que é essa tensão pré-menstrual? Também ela está envolvida com hormônios. Ela vai variar de acordo com a oscilação hormonal do indivíduo. Um grupo de sintomas que ocorre em mulheres, geralmente é entre a ovulação e o período menstrual. Então, a tensão pré-menstrual são esses sintomas que a gente vai ver que vão ocorrer nesta fase, ok? Então, vamos lá. Então, nesse slide aqui a gente vê uma imensidão de sintomas, né? Nervosismo, dor de cabeça, ataques de choro, né? Quando começa a ter aquela crise de choro, mesmo sem ter motivo para chorar. Chora porque está feliz, chora porque está alegre, chora com a novela, chora com tudo. A falta de disposição. Acne, né? Algumas mulheres desenvolvem muito acne nessa fase. Compulsão por doce, né? Chocolates e tudo mais. O ganho de peso, aquela sensação de que engordou, que está com o abdômen distendido, desconforto abdominal. E a gente vê aqui vários sintomas, né, que muitas de vocês conhecem, sentem. Então, às vezes a mulher ela pode não sentir todos ao mesmo tempo, mas ela pode sentir alguns, né? Umas ficam deprimidas, umas choram, procuram motivos para ficar chorando, irritabilidade. Então, a gente vai ver que são inúmeros sintomas, todos eles ligados a essa oscilação hormonal que vai ocorrer na mulher. Então, eu coloquei separado aqui os sintomas físicos e sintomas psicológicos. Vamos ver primeiro os sintomas físicos. A gente tem alguns deles, né? A percepção de batimentos cardíacos é aquele que você sente que seu coração está pulsando, né? Isso daí a gente chama de palpitações. Dor nas costas, principalmente na lombar, inchaço e dor nos seios, algumas mulheres relatam. Alterações no apetite, né? Aquela vontade, não é fome, tá? É vontade de comer algum determinado alimento. Então, algumas têm compulsão aí por chocolate, né? Acabam tentando aliviar os sintomas hormonais comendo chocolate. Então,
essas alterações aí podem ocorrer. A constipação pode ocorrer, que é a prisão de ventre, cólicas, sensação de mal-estar, sensação de estar pesado, né? Ou a pressão na região inferior do abdômen, tonturas, incluindo vertigem, cefaleias. Algumas relatam insônia, né? E a dificuldade aí para adormecer, ou acordam com muita frequência. Problemas na pele, né? Como acne, a gente já falou sobre isso. Edema, o que é edema? Inchaço, né? O edema nas mãos e nos pés, algumas pessoas, e ganho de peso, como eu já falei, tudo isso por variações, por oscilações dos hormônios femininos. Bem, os sintomas psicológicos nós vamos ter então agitação, ansiedade, crise de choro, né, como nós já falamos, depressão, dificuldade na concentração, hipersensibilidade emocional, irritabilidade, oscilações do humor, né, ou piora quando já existe esse transtorno do humor, né, prévio na mulher, e aí ele piora, né, ele tende a aumentar durante essa fase aí da TPM, o nervosismo, irritabilidade e reclusão social. O que é reclusão social? O indivíduo tende a ficar mais quietinho, né? A gente está vivendo aí uma fase de isolamento social, mas não é isso. A reclusão social, no caso da TPM, é quando ela prefere ficar em casa do que sair, ela prefere ficar em casa do que encontrar com um amigo, prefere ficar em casa do que ir trabalhar, do que ir ao curso, do que estudar. Então a gente chama isso daí de reclusão social, que não é um sentimento normal, ok? É um distúrbio hormonal aí no caso da TPM. Muito bem. Menopausa. Menopausa aqui, né, muitas mulheres acham, eu estou na menopausa. Não está na menopausa, né? A menopausa, na realidade, ela se refere à última menstruação. Essa última menstruação, então, terminou a menstruação, ocorreu a última menstruação. Nós não falamos que a primeira menstruação é chamada de menarca. A última menstruação é menopausa. Só que as pessoas confundem, acham que menopausa são todos aqueles sintomas que vai sentindo após o término da menstruação. E aí mais à frente a gente vai ver que não é bem assim. Menopausa, então, ela se refere à última menstruação feminina. Então ela ocorre entre 45 e 55 anos. Existem relatos, né, de menopausa precoce, né, com 30 anos, ou algumas que ultrapassam essa idade de 55. Então a média normal é essa daqui, marcando o fim então da fase reprodutiva da mulher. Significa então com o final da menstruação, significa que ela entra, né, nessa fase irreprodutiva, quer dizer, ela deixa de reproduzir, ok? Uma coisa importante que eu gosto de falar também nas aulas é que a mulher, ela nasce com a quantidade de óvulos que ela vai liberar durante toda a sua vida. Então, a gente já nasce com a quantidade de óvulos no organismo. Esse período, né, que a gente fala lá naquela fase do ciclo menstrual, né, que foi a pré-ovulatória, onde aquele óvulo ele se prepara, para ele ser liberado, ele tem que amadurecer. Lembra que eu falei na outra fase lá do ciclo menstrual? Então, o óvulo, quando ele amadurece, aí sim que ele vai poder ser liberado. Mas eles já estão lá dentro do ovário guardados. Então, nós já nascemos com a quantidade de óvulos que nós vamos liberar mensalmente. Diferente do homem. O homem, ele produz o espermatozoide. A mulher não produz. A mulher já tem, ela só vai amadurecendo, ele só vai passando por um processo que a gente chama de maturação, né? Que nada mais é do que o amadurecimento daquele óvulo para poder ele ser liberado, ok? Então, voltando aqui. Menopausa, então, é o nome da última menstruação da mulher. Muito bem. Alguns sintomas da menopausa: ansiedade, depressão,
dor de cabeça, né? A diminuição da libido também ocorre, fadiga, insônia, lapsos de memória pode ocorrer, a osteoporose, que é muito importante, né? A tendência da mulher a apresentar essa diminuição, né, da massa óssea na menopausa é devido também à perda do hormônio, né? A diminuição hormonal vai ocasionar isso. Um aumento de peso pode ocorrer, né, com muita frequência. Aumento nessas ondas de calor, né, aumenta, diminui. A irritabilidade também é comum, ok? Aqui embaixo a secura é a parte da vagina, ela fica ressecada. E aí é importante procurar um ginecologista até para poder usar um creme, alguma coisa durante o ato sexual. Pulei. Bem, eu coloquei esse slide aqui sobre andropausa, né? Só porque tá muito... Quando a gente fala de menopausa, a gente acaba lembrando também da andropausa. A andropausa seria aí a parte do homem, né? Todo esse, vamos dizer aqui, essa diminuição, né, dos hormônios que vão ocorrendo no decorrer da idade, também vamos chamar essa parte aí, no caso do homem, de andropausa. Então, ela é marcada pelos níveis, pela diminuição do nível de testosterona. E aí a gente vai ver que ocorre também algumas alterações masculinas. Então, só para a gente ver que muitas das vezes são parecidos, né, com os sintomas femininos, a mudança de humor, infertilidade, cansaço, a impotência sexual, são sintomas que também marcam, né, o fim, né, ou a desaceleração, podemos dizer assim, da parte reprodutiva masculina. Vamos lá. Temos alguns sintomas aqui que eu coloquei, alterações do humor, né, como a gente viu, cansaço, a queda de libido também pode diminuir, a disfunção erétil também, perda de massa muscular, né, a tendência aí a parte muscular também ir diminuindo, né? Então a gente acaba encontrando também, né, aquela perda de massa muscular, aumento da gordura, isso daqui é muito importante, né? Essa gordura que a gente chama de gordura visceral, que está aqui como, deixa eu ler aqui para vocês, passa a ter mais facilidade de acumular gordura na barriga. Essa gordura na barriga, que é a gordura perigosa que a gente fala, né, é a gordura visceral. Ela fica nas vísceras, então a tendência, né, do abdômen ficar distendido, ficar com o abdômen grande, isso pelo acúmulo de gordura entre as vísceras abdominais. E o comprometimento da memória também são alguns sintomas que vão ocorrer no caso da andropausa, ok? Então vamos voltar aqui agora para a nossa parte, isso aí foi só um parênteses, tá? Porque tá ligado menopausa e andropausa, então só um parênteses. Bem, eu já falei aqui que menopausa é o momento da vida em que ocorre o último ciclo menstrual. O climatério, né? Climatério, o que é climatério? Aí sim, a diferença entre menopausa e climatério é que é o contrário, né? A gente acha que menopausa é o climatério, mas pelo contrário, nós vamos entender, deixar bem claro que menopausa é a última menstruação e que climatério, que é o que a gente chama de menopausa, é esse período todo, né? Essa fase em que a mulher entra, em que vai ocorrer a diminuição dos hormônios, né? E aí, essa fase de transição que ocorre é o que a gente chama de climatério e não de menopausa, ok? Então, isso daí tem que ficar bem claro na cabeça da gente. Menopausa é o final, é o último ciclo menstrual. E climatério, que é o período que vai abranger toda a fase, né? Onde os hormônios, eles vão progressivamente, como eu falei, vão deixando de ser fabricados, né? Então, os ovários, eles vão ficando inativos. E aí, com isso, vão ocorrendo alterações, tanto físicas, psíquicas, né? Nessa fase que nós chamamos fase de transição, ok? Esse slide aqui entrou aqui errado, não era para ter entrado. Bem,
Sintomas do climatério. Por que eu falei que entrou errado? É porque eu não vou falar disso aqui agora. Esse slide aqui era lá no final, é a aula que vem, se eu não me engano, tá? Então, desculpa aí. Sintomas do climatério. Sintomas a gente vai encontrar ondas de calor, suores noturnos, insônia, um menor desejo sexual, irritabilidade, depressão, ressecamento vaginal, como eu falei, dor durante o ato sexual. Eu queria que vocês pesquisassem o termo técnico para dor durante o ato sexual. Coloquem lá depois para mim, para ver se vocês descobriram. Vamos lá, a gente precisa ir montando, né, o nosso livrinho particular aí de termos técnicos, que são muitos. Se vocês procurarem, né, na internet, vocês vão ver que os termos técnicos é um compêndio, você tem muitos, milhares aí, muitos. E aí a gente fica assim, meu Deus, será que nós vamos aprender todos? Todos eu não digo, né, mas uma boa quantidade a gente vai memorizando, mas isso a gente precisa de prática, né? Então, isso daqui é um termo que a gente não usa muito, mas é um termo que é bom a gente pesquisar, tá? Depois eu vou colocar uns termos para vocês pesquisarem sobre a parte ginecológica, e aí eu vou colocar um direitinho para vocês. Pode deixar, fiquem tranquilos que eu vou mandar como exercício para vocês. Diminuição da atenção e memória, perda da elasticidade da pele. Tratamento, né? Aquele período precisa sim, tá? Então a mulher precisa fazer um acompanhamento quando ela entra nessa fase aí de climatério. Um acompanhamento porque, como nós vimos, ocorre diminuição hormonal. Se ocorre diminuição hormonal, significa que vai ocorrer alterações físicas, alterações psíquicas que precisam ser repostas, precisam ser revistas. Então, é importante a gente orientar todas as mulheres, entrou na fase do climatério, tem que procurar um atendimento ginecológico para poder ser acompanhada, tá? Então, esse TRH, que é a terapia de reposição hormonal. Então, se o organismo não está produzindo hormônios ou se diminuiu, precisa ser reposto. Então, entra aí essa terapia que a gente chama de reposição. Okay? O objetivo, então, é repor os hormônios que os ovários deixaram de fabricar. Então, em mulheres que ainda têm útero, é importante associar a progesterona para proteger contra o risco do câncer do endométrio. Então, é importante, né, por isso, né, a gente orientar a todas as mulheres a fazer esse acompanhamento. Esses hormônios, né, que é da terapia, eles podem ser aplicados de diversas vias de administração. Por via oral, por via transdérmica, né, através de cremes ou adesivo, né? Existem alguns adesivos, medicações em forma de adesivo, que a gente adere ali à pele e aí ela faz aquela reposição. Por via vaginal, por via injetável, por implantes subcutâneos, né, métodos mais avançados. Existem também o que a gente chama de fito-hormônios. O que são fito-hormônios? Né? Vem da fitoterapia, que é a terapia com plantas. Todo mundo já ouviu falar, né? Principalmente aqui, ó, na amora, né? A amora, que é essa frutinha aqui, ó, bem docinha e tal. Então, os benefícios da amora, dentro, né, desses benefícios da amora, se não me engano, são as folhas, né? Ela auxilia no tratamento de dores de cabeça, controla os calores intensos durante a menopausa, controla o ressecamento da pele, ajuda a controlar a insônia. Então, a gente vai vendo, né, que a amora é uma planta que é muito útil, né? Então, quando a gente ouve falar assim, chá de amora é bom sim, né? Agora, a gente tem que ter em mente que toda planta, né, toda fitoterapia, né, que é o nome que a gente dá para essa terapia com plantas, ela não é um efeito rápido, né? Não é diferente de quando eu estou, se eu tenho aqui escrito auxilia no tratamento contra dor de cabeça, né, contra a cefaleia. Não significa que eu vou tomar um copinho de chá de folha da amora
e vai acabar minha dor de cabeça. Minha cefaleia vai sumir, diferente se eu tomar um comprimido de uma dipirona. Então a gente tem que ter ideia, né, essa ideia de que o tratamento é um tratamento prolongado, né, é um uso contínuo. Então tem que tomar aquilo ali diariamente, sempre, de manhã, de tarde, 2 vezes ao dia. Isso daí é o que vai, né, com o decorrer do tempo, o acúmulo, né, daquela substância no organismo que vai fazer com que ocorram, com que diminuam os sintomas. Mas não somente usar fitoterapia. É importante procurar um ginecologista para melhores orientações, para um melhor acompanhamento, uma dosagem hormonal no sangue, fazer um exame aí de densitometria óssea, né, que a gente vai observar a perda de cálcio no osso. Então, tudo isso daí faz parte desse período todo aí que nós chamamos de climatério. Bem, por hoje é só, né? Nós vamos parar por aqui. Mais tarde eu vou colocar um exercício sobre termos técnicos para vocês lá no aplicativo. Então, mas eu aviso lá direitinho no grupo. Um bom dia para vocês. Tentem, né, estudar, tentem se aprofundar, pesquisem, isso daí ajuda no nosso crescimento. As aulas online, elas não podem ser limitadas somente ao que o professor fala. É importante a gente pesquisar, é importante a gente pegar assuntos e ler. Então pesquise, são orientações diferentes, ok? Então fiquem com Deus, até a próxima aula.